porque o Alisson estava na coletiva. O Aliás falou bem também, o Alisson, na coletiva. Normalmente esse cara que fica do lado do técnico não abre a boca, mas o Alisson falou bastante ontem. Então falou Dorival, falou Nestor, falou Caleri. E o Caleri me parece bem claramente entendendo qual que é o negócio. É quarta-feira, tem que jogar contra o Corinthians, falou que era muito importante essa vitória. E aí, o Arnaldo, o Paulo falou um negócio que é legal. O jogo de ontem era mais importante do que contra o Corinthians. 2 motivos. Se perde ontem, chega muito fragilizado contra o Corinthians. E se perde e também é eliminado quarta, acabou a temporada. Então era um jogo muito importante que o São Paulo jogou bem, com alguns detalhes. Nestor jogando muito bem, cara que é muito criticado pela torcida. E o São Paulo fazendo gol de bola parada e tudo mais. E o show da torcida, que eu acho que foi o mais legal, né, Arnaldo? Eu acho que as palavras do Dorival de não entrar em desespero com a série de jogos sem vitória, ela se traduziu na escalação e no comportamento do time, mas com alguns... Você teve boas definições, Tironi, durante a semana. Essa coisa do primeiro match point, aleatoriamente, né? O primeiro match point, porque se você perde esse jogo, eu acho que tudo vai por terra sim, porque a temporada está muito fiada na questão das Copas. E a questão que você falou de não perder a essência de jogo, até porque não tinha uma outra fórmula, o repertório, mas mudar a voltagem, foi a palavra que você usou, né? Mudar a voltagem para que o adversário se sentisse incomodado desde o primeiro minuto. Aí, eu acho que aí tem uma conexão, você não consegue dizer se é por conta do comportamento da torcida que isso foi proporcionado ou se uma mudança de orientação, de espírito dos jogadores. Aí são as duas coisas conectadas. De fato, o que a torcida do São Paulo vem fazendo não é só o número de torcedores em campo. O número de torcedores em campo, de fato, ele surpreende. Você falou essa coisa de 1 milhão de torcedores. Basta lembrar o seguinte, para quem viveu o Morumbi com capacidade de 120 mil pessoas, 100 mil pessoas, muitas vezes a torcida do São Paulo nas finais, nos jogos finais, botava 120 mil, 100 mil, 99 mil, etc. e tal. O que a torcida do São Paulo faz hoje com uma capacidade de 60 mil no estádio, 60 e poucos, é botar 50 mil, 40 mil a todo jogo. A ponto de estarmos em 15 de agosto, ainda tem alguns meses para acabar a temporada, e o São Paulo bateu o recorde público total na sua história. Isso não é qualquer coisa. Mesmo quando o Morumbi tinha capacidade de 100 mil. O São Paulo, a torcida do São Paulo, que vinha já nessa década carregando o time nas costas, nesse ano ela tem uma mudança de comportamento que precisa ser notada na presença e no apoio. Então isso muitas vezes não foi traduzido em vitória. O São Paulo perdeu não sei quantos jogos com 50 mil pessoas no estádio. Porém, claro que ajuda, nunca atrapalha. E não é uma torcida que joga contra. E ontem, particularmente, a torcida soube que se tratava de uma noite diferente. Que o adversário não ia jogar, só ia se defender. Então não adiantava ter afobação e apressar o time. E alguns detalhes foram... Isso faz tanta diferença no futebol. Por isso que a gente estava falando, como é que está a torcida do Flamengo dispersa? A torcida do São Paulo, com a direção, fizeram lá as ingerências junto à Polícia Militar para poder receber o time, desde a recepção do time até o primeiro minuto de jogo. Durante os 100 minutos de jogo, a torcida do São Paulo simplesmente não deixou o São Lourenço raciocinar. Eu nunca tinha ido no estádio na minha vida contra um time argentino, que eu fui já 500 vezes, e eu não ouvi em nenhum momento, em nenhum pedacinho do jogo, antes, durante o intervalo, a torcida do São Lourenço, que é uma torcida barulhenta. A torcida do São Paulo não teve, sabe aquele lapso de tempo? Dá uma... anda. Nem quando a bola bateu na trave do São Paulo, etc. e tal. Então a torcida do São Paulo sim foi fundamental. E acho que alguns detalhes, como, por exemplo, depois de anos, cantar o nome de todos os jogadores, inclusive do Rodrigo Nestor, que era um... né? O Rodrigo Nestor é a possibilidade do São Paulo, sem o Lucas, sem o Ramos Rodrigues, ter alguma coisa diferente, além da bola parada, é verdade, que demorou a encaixar. São Paulo tentou várias jogadas ensaiadas infrutíferas e quando foi a bola do rato mais tradicional, encontrou o gol. Então, ao cantar o nome dos jogadores, inclusive de alguns jogadores que estavam sem confiança, acho que a torcida do São Paulo ajudou. E o Nestor, na primeira bola, ele quase fez o gol, primeira bola do jogo, menos de 2 minutos. E acho que aí alguns jogadores se sobressaíram
Os artilheiros fizeram os gols, mas o Rodrigo Nestor jogou muito bem, o Alisson jogou muito bem nessa nova função. Grande mérito do treinador, certo? É um jogador muito comum no lado do campo, pouco rápido, pouco criativo, e o treinador inventou uma função para ele que ele está muito melhor, muito mais participativo, a ponto de reconquistar o torcedor. E também o Wellington Rato, que é um jogador da bola para, mas também jogou bem. Então o São Paulo teve individualmente bem e como conjunto muito bem, sem perder aquela fórmula, o Beraldo tentando armar o time e tudo mais, e foi batendo até furar a retranca do São Lourenço, que ficou, né, valorizando. E acho que foi uma vitória que recobra um pouco de confiança que existia na Sul-Americana. Permite você sonhar e inscrever Rames Rodrigues e Lucas, que já muda um pouco a configuração, embora o adversário seja também indigesto. A LDU quase foi eliminada nos pênaltis pela Nublense, mas não foi. Então vai jogar em Quito, São Paulo, nessa maratona. E a Quito, na altitude, não é uma boa. Mas... Existe uma preocupação de segurança depois do assassinato do candidato à presidência. Do Equador. Enfim, né, o que aconteceu... Apesar de ser daqui a 15 dias, mas tem uma questão aí da Conmebol. Exatamente. Nessa frente, na Sul-Americana, se você olhar, estou vendo o quadro da Sul-Americana, compara com o quadro da Libertadores. Podemos colocar na tela aí o quadro. Quem ficou? Tem algumas coisas, porque quase todo mundo que era favorito Bragantino, passou. Os favoritos passaram. Os favoritos passaram, né? Então, e é um caminho difícil. O caminho do São Paulo previa São Lourenço, se passar LDU, passou, e depois Botafogo, Defensa e Justiça. Está passando todo mundo, né? E do outro lado passou Corinthians, passou Estudiantes, que eram os favoritos, Fortaleza, que era favorito, e aí o América conseguiu a proeza de fazer um gol na última bola e foi levar para o América gosta de bater pênalti em Itaquera. Pois é. Dessa vez ganhou. Mas é uma Sul-Americana muito mais difícil que a do ano passado. Então, imaginar lá aquele cenário, vai a final contra o Del. Lembrando, sempre insisto, São Paulo, para chegar na final Sul-Americana ano passado, passou pelo Ceará e pelo Atlético Goianiense, em confrontos domésticos, os dois times que caíram na... Agora, claro que a obsessão é a quarta-feira. É o Corinthians, é a Copa do Brasil e o São Paulo, como disse o Caleri, sabiamente, aliás, a entrevista do Caleri ontem, o São Paulo precisa fazer um jogo idêntico para poder passar pelo Corinthians. A característica do jogo é muito parecida. O Corinthians tem uma diferença, tem muito mais qualidade para botar uma bola no gol do que o São Paulo. Mas tem menos para defender. Mas tem menos para defender, né? Mas a torcida do São Paulo vai ter que ter a mesma paciência, a mesma estratégia, a mesma situação. E o time do São Paulo não vai ter o Luciano, que é um jogador super contestado, mas que é um jogador que faz gol decisivo para Dedéu. Fez de novo. Para Dedéu. Fez contra o Corinthians, fez de novo. E vai ter provavelmente o Lucas no lugar do Luciano. E depois pensar como lidar até o jogo com o Corinthians. Porque, como o Massini falou, a chance única no Maracanã. Mas é um risco muito grande, até porque o time se esfalfou, o Caio Paulista saiu machucado, mais uma lesão. Então não tem tanta sobra assim para quarta-feira, né? O jogo do Maracanã, ele é muito apetitoso para a questão do Dorival e da volta do Dorival ao Maracanã. Mas para o São Paulo é um jogo de risco. O Corinthians vai ter que jogar o jogo dele contra o Coritiba por conta da situação dele no Brasileiro. Mas o Corinthians jogou na terça-feira, né? Não, para mim o jogo contra o Flamengo é o mesmo contra o Cuiabá. Não vai ninguém que vai jogar contra o Corinthians, vai jogar contra o Flamengo. O Cuiabá deu a letra um erro, que o Lucas, né? vai. Claro. Um erro claro, porque foi com quase todo mundo. Talvez o Rames, jogar, ganhar espaço. O Lucas, 30 minutos. Fora isso, se tiver elenco, não vai ninguém pro Rio de Janeiro, cara, pelo amor de Deus. Tem umas questões, né? Raí aqui me fala. Decisivo, internacional, dá um passe desse, não é um cara normal. O Alisson não teria essa competência, mas o Alisson ajusta, então você começa a ganhar a opção e agora vai ver onde vai enfiar Lucas e Rames Rodrigues. Para mim esse é o ponto daqui para frente. Aonde que ele vai, como ele vai lidar com Lucas e Rames Rodrigues, na Sul-Americana vão poder jogar, tá aí, beleza. Para achar o time do São Paulo
com Lucas e Rames Rodrigues. Para mim, essa é a casca de banana que o Dorival vai ter que administrar. Então tá aí, né, galera? Ontem foi sinistro mesmo. Eu até vi a imprensa argentina falando, né? Caramba, o Morumbi é muito grande, né? Os caras não tava entendendo, ficou assustado com o Morumbi, a imprensa argentina aí, após o São Paulo vencer do São Lourenço, né? Então, cara, foi um jogo correto. O São Paulo só teve um risco, que foi no primeiro tempo, aquela bola no travessão, né? O São Paulo tava dando espaço porque tem que atacar, mas depois, cara, anulou completamente. O São Paulo dominou o jogo e mereceu sair com a classificação. É desse jogo que o São Paulo precisa fazer contra o Corinthians. Se fizer esse jogo contra o Corinthians, a chance de se classificar é grande. Então é isso. Por feliz, né, e aliviado, né? O Lucas e Rames podem jogar Sul-Americano agora. Time reserva contra o Flamengo também, eu acho também. Então é isso, bora ver aí. Bora ver a informação do Caio Paulista, né? Eu acho que foi estiramento, acho que ele tá fora contra o Corinthians, infelizmente. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta pra vocês aí. Todos os créditos aí pra Band Esporte aí, programa G4 aí na descrição, valeu? É nóis, vamos São Paulo!